Olá, sou o professor André Brock. Com essa aula eu inicio uma série de aulas de cálculo diferencial integral 1, ou cálculo 1. E aqui vou começar falando de limites. Basicamente nós veremos limites, derivadas e integrais, que são assuntos, né, do cálculo diferencial integral. Para se compreender de forma adequada o que vai ser explicado aqui, é necessário ter uma ideia de função. O que é uma função matemática? Então eu vou estar indicando aqui na descrição alguns vídeos para você ter uma ideia, caso você não conheça uma função matemática, uma f de x, para você ter ideia, para conhecer algumas propriedades, para conhecer alguns tipos específicos de funções matemáticas e alguns conceitos relacionados a essas funções. Alguns pontos eu acabo revisando aqui durante as explicações, mas não tem como, senão o nosso curso ficaria extenso demais, né? Não tem como ficar revisando toda a parte de função, ok? Nessa primeira aula nós vamos falar de limites, na verdade começar a ter uma ideia do que é o limite de uma função, o que a gente chama de noção intuitiva de limite, sem nos preocuparmos demais com a formalização de definição. Isso a gente deixa para a próxima aula. Tá, ok? Então, o que vem a ser o limite de uma função? Dada uma função f de x e o cálculo diferencial integral 1, geralmente ele lida com funções a uma variável, né? Uma f que depende somente da variável independente x. É a mesma coisa que você considerar um y relacionado a x, somente uma variável independente, que aqui é representada pela variável x. Então nós temos aqui uma função f de x e desejamos conhecer o seu comportamento. Há inúmeras maneiras de se conhecer o comportamento de uma função. Pela própria forma da função, a forma algébrica, pela construção do gráfico dessa função, pelo cálculo de alguns valores dessa função, e a gente vai abordar basicamente dois exemplos aqui para falar dessa função f de x. É que nem sempre nós conseguimos calcular os valores dessa função para qualquer x. Se, por exemplo, eu considerar que uma função f de x é igual a 2x menos 1, nosso primeiro exemplo, tá? Perceba que essa é uma função, se você já estudou função matemática, é uma função de primeiro grau. E a função de primeiro grau, o seu domínio é todo o campo real, ou seja, o x pode assumir qualquer valor real que você imaginar, você consegue calcular a f de x ou o y. Por exemplo, se o x for igual a 0, 2 vezes 0, você consegue calcular, é 0. Menos 1 dá menos 1. Então, a f, a gente diz que a f de 0 é igual a menos 1. É só substituir o x e fazer os cálculos, né? Se eu quiser calcular a f de 2 é 2 que multiplica 2 menos 1, que dá 4 menos 1, que vai dar 3. Então, a f de 2 é 3. A partir daí, você obtém pontos, né, do gráfico. Olha aí, você tem o ponto 0, menos 1, quando o x for 0, o y é menos 1. Aqui você tem o ponto 2,3, quando o x for 2, o y é 3, e assim por diante. Ok, eu posso estar atribuindo vários outros valores a x e calculando os valores respectivos de y. No entanto, se eu conheço o comportamento de uma função de primeiro grau, eu sei que 2 pontos são suficientes para eu poder traçar o gráfico, porque o seu gráfico é uma reta. Então, tendo 2 pontos, eu consigo traçar a reta que passa por esses 2 pontos. Ok, mas onde que entra a ideia do limite aí? Eu posso estar interessado no comportamento da função f de x à medida que o x se aproxima de um dado valor e não necessariamente quando ele assume um dado valor. Então, essa noção que a gente vai ter aqui é exatamente, olha, como uma função f de x se comporta à medida que o x se aproxima de um certo valor, que eu vou chamar de a, mas não necessariamente assume aquele valor. Quando se trata de uma função como essa, que é uma função polinomial do primeiro grau, que o x pode assumir qualquer valor, ou seja, o seu domínio é real, não faz muito sentido a gente calcular limite, porque eu consigo saber qual é o valor exato da função para qualquer x.
Só que isso nem sempre acontece. Há funções em que o x não assume determinados valores. E a gente precisa saber o que acontece à medida que o x se aproxima de um valor que ele não pode assumir. Essa é a ideia. Isso nos ajuda a avaliar, a conhecer o comportamento da função, a obter algumas características importantes dessa função, como, por exemplo, a construção de assíntotas da função. E o que é mais importante no estudo de limite? Saber sobre a derivada, o segundo assunto que na sequência nós veremos aqui, não na segunda aula ainda, mas o estudo de derivadas, um dos assuntos mais importantes da matemática no que diz respeito às aplicações. E uma derivada de uma função é um tipo específico de limite. Daí a importância da gente estar estudando os limites, ok? Fora a questão também de avaliar a continuidade de funções. Quando que uma função é contínua, quando ela é descontínua, em que ponto ela é descontínua. O limite ajuda a determinar essas características da função, ok? Então vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, está aí a função f de x igual a 2x menos 1. Só que eu acabei de dizer que para uma função desse tipo, que é uma função de primeiro grau, o estudo de limite perde um pouco o sentido, né? Não há necessidade de se fazer esse tipo de estudo. Ok, mas eu vou usar exatamente pela sua simplicidade para a gente perceber aqui como pode ser avaliado o limite, qual é a ideia de limite, essa noção intuitiva, e nos acostumar já com a notação e com algumas propriedades que eu vou formalizar na próxima aula, mas que a gente já vai começar a ter ideia aqui nessa primeira aula, ok? Vamos imaginar aqui que essa função x ela não possa, o x na verdade não pode assumir o valor 2, então eu quero saber o que acontece com a f de x. Tá? Então, o que acontece com essa função f de x? Quer dizer, ela se aproxima de qual valor? À medida que o x se aproxima de 2, por exemplo. Tá? Eu escolhi o 2 aí. Né? Perceba que eu fiz aqui uma tabela já, né, com cálculos feitos aí no Excel para agilizar a nossa aula, né, em que eu calculei o valor da f de x para alguns valores de x. Por exemplo, quando x for menos 1, 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Com menos 1 dá menos 3. Está aqui. Né? 2 vezes 0, 0. Menos 1 dá menos 1. E assim fui calculando. Aqui também é a mesma coisa. Olha, se o x for 5, 2 vezes 5, 10. 10 menos 1 dá 9. 2 vezes 4, 8. Menos 1 dá 7. E assim eu fui calculando para mais valores. Mas por que duas tabelas e por que esses valores depois aqui com casas decimais? A ideia aqui é não calcular a função para x igual a 2, mas sim calcular o valor da função para valores que se aproximam de x igual a 2. Quando eu não posso atribuir um valor a x, e aqui eu sei que eu posso, mas imagine aí, né, hipoteticamente, que eu não pudesse. Olha, eu não consigo calcular o valor dessa função para x igual a 2. Ok, então vamos ver o que acontece nas vizinhanças, né, desse valor, o que acontece com a função. E assim fui atribuindo valores. Quando x for 1, a f de x é 1 também. Tá? E perceba que nessa primeira tabela, o x está se aproximando do 2, então essa seta aqui, né, ela significa tendendo. A gente diz que a f de x está tendendo a um dado valor, que o x está tendendo a 2. Ok? Só que o x está tendendo ao valor 2 por valores menores que 2, pela esquerda. Aí a gente coloca um sinalzinho de menos aqui. À direita do 2, não é menos 2, tá? É 2, positivo. Só que perceba que na reta numérica aqui, né, se eu colocar o 2 na reta numérica, eu estou na primeira tabela me aproximando desse valor 2 pela esquerda. Tá? E a gente sabe que a convenção é na reta numérica, os valores aí quanto mais à esquerda de 0 são valores negativos. Caminhar para a esquerda ou caminhar pela esquerda aqui é indicado por esse sinal de menos. Na tabela ao lado eu tenho x tendendo a 2 também, né? Olha, 5, 4, 3, 2,1, 2,01, 2,001 e assim cada vez mais próximo de 2, só que pela direita, então a gente põe 2 mais.
ok? E o que dá para se perceber com a função f de x? Cada vez mais próxima de 3, tanto pela esquerda como pela direita. Então, vamos ver aqui o que a gente pode escrever aqui. De que maneira eu posso indicar que à medida que o x se aproxima de 2, a função f de x cada vez mais se aproxima de 3. Eu posso dizer que o limite da minha f de x, que no caso é 2x menos 1, a gente pode colocar 2x menos 1 também, quando o x se aproxima de 2, é igual a 3. O limite da função é 3. Tá ok? Você pode escrever também a própria função. Limite de 2x menos 1 à medida que o x se aproxima de 2 é igual a 3. Aí você pode falar assim, olha, mas se eu tivesse substituído o x por 2, eu chegaria a esse valor 3. É uma das formas de calcular limite quando essa função aqui, tá, ela é contínua para aquele valor de x. Mas como eu falei no início, em algumas situações o x não pode assumir aquele dado valor. Ok? Então tá aí. Nesse caso eu digo que o limite existe da função quando o x tende a 2 e esse limite é igual a 3. Perfeito? Bom, vamos abrir aqui uma página. Eu posso escrever também aqui, vamos falar um pouquinho sobre limites laterais. Tá? O que são limites laterais? Nós acabamos de ver ali na primeira tabela, né, que à medida que o x se aproxima de 2 pela esquerda, tá, a função f de x, então a função 2x menos 1, tá, se aproxima de 3, ela tende a 3, está cada vez mais próxima de 3. Vimos também, tá, que o limite dessa função 2x menos 1, à medida que o x se aproxima de 2, mas pela direita, por valores maiores que 2, também dá 3. Esses limites, quando eu indico, né, que o x está se aproximando de um dado valor, um valor A, né, nesse caso 2, pela esquerda ou pela direita, quer dizer, por valores menores ou por valores maiores, que é o A, né, que o 2 aqui no caso, tá? Eu chamo isso de limite lateral. Esses são os limites laterais. E há uma condição de existência do limite de uma função baseado aqui nos seus limites laterais. Tá? Isso é um teorema que a gente vai colocar aqui, que é o seguinte, olha, eu posso dizer que o limite de uma certa função f de x, quando o x tende a A, pela direita ou pela esquerda? Não, quando ele tende a A, independentemente do lado, ou seja, dos dois, de qualquer um dos dois lados, né, vai ser igual a L, vamos chamar de L aqui o limite, né, se e somente se o limite dessa função f de x com x tendendo a A pela esquerda é igual a L também, e o limite da f de x com x tendendo ao mesmo A, só que pela direita, é igual a L. Ou seja, os limites laterais para um mesmo valor A, no caso aqui 2, né, esses limites têm que ser iguais para que exista o limite da função. Então eu vou dizer que esse limite aqui existe somente se os limites laterais forem iguais. Tá ok? Esse é um teorema importante aqui dessa parte de limites. Vamos a mais um exemplo aqui. Agora essa função f de x igual a 3x ao quadrado menos 6x sobre x menos 2. Aparentemente aqui uma função já mais complicada, não tem um formato conhecido que a gente possa dizer é primeiro grau, é segundo, né? Uma função racional. E aqui eu fiz o mesmo trabalho, depois quem quiser, se você quiser e atribuir, né, esses valores de x e calcular os valores da f de x, olha aqui, por exemplo, quando x for igual a menos 1, 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Então 3 vezes 1 vai dar 3, menos 6 vezes menos 1, tá? Que vai dar menos 6 por menos 1 dá mais 6, sobre menos 1 menos 2. Isso eu estou considerando aqui o x igual a menos 1. Tá? Vai ficar 3 mais 6, que dá 9,
9 sobre menos 3, que dá menos 3. Tá? Então, chego a esse menos 3 fazendo esse tipo de cálculo. Se você jogar 0 para o x, vai dar 0 para f de x. Ok? Bom, e aí você pode fazer, como eu disse, os cálculos todos aí para se certificar desses valores que eu coloquei. E aí você pode, né, se certificar aí dos cálculos realizados, né, simplesmente atribuindo o valor de x e calculando da f de x. Ok? Bom, o que nos interessa aqui é o seguinte: analisar exatamente esses valores que nós temos aqui de x. Perceba que cada vez mais eu estou aproximando o x de 2 por valores menores que 2. Então eu estou fazendo isso daqui, ó, x tendendo a 2 pela esquerda. Já na tabela da direita aqui, o x está tendendo a 2, mas por valores maiores que 2, ou seja, pela sua direita. Né? E o que a gente consegue perceber é que a f de x cada vez mais se aproxima de 6, tanto por um lado como pelo outro. Ao que parece aqui, né, eu posso dizer que o limite dessa função f de x, que é 3x² menos 6x sobre x menos 2, à medida que o x se aproxima de 2 pela esquerda, é igual a 6. E o limite dessa mesma função, dessa f de x, com x tendendo a 2 pela direita, também é igual a 6. Então, pelo teorema que nós vimos agora mesmo, eu posso concluir, né, portanto, esses 3 pontinhos significam portanto, o limite da função f de x com x tendendo a 2, seja pela direita ou pela esquerda, é igual a 6. Ok? Mas isso a gente fez aqui de uma maneira exaustiva. Não deu trabalho porque eu joguei no Excel, né? Mas pensa, você tem que calcular a f de x para cada valor de x que eu coloquei aqui, para mostrar que tanto por um lado como pelo outro, a f de x se aproxima de 6. E olha que interessante, você poderia ter pensado aqui, mas por que não já substituir o x por 2? Né? Porque essa função aqui não admite que o x seja 2. Olha aqui a questão do domínio da função. A gente sabe que o denominador tem que ser diferente de zero. Se eu colocar que x menos 2 tem que ser diferente de zero, eu concluo que o x tem que ser diferente de 2. Então, o domínio dessa função é todo o campo real, com exceção do 2. E aqui está o gráfico. Na função anterior eu também fiz o gráfico ali, acabei não comentando, né? O gráfico de uma função de primeiro grau. Esse gráfico aqui também é uma reta, mas com um detalhe. Olha aí, o x, quando é 2, né? Essa função ela não existe, é como se tivesse um buraco aqui, porque o x não pode ser 2. Então, se eu não consigo substituir, como é que eu vou calcular? Essa é a questão. Nós temos algumas técnicas para calcular limites. Tá? Então, próxima aula eu vou falar sobre essas técnicas, sobre essas propriedades, mas vamos resolver, não vou fechar essa aula sem antes resolver esse limite sem ter que fazer a construção dessas tabelas. Né? Aqui foi mais para dar essa noção intuitiva de limite, quando ele existe, o que é um limite, como representá-lo. Então vamos justamente verificar qual seria a saída de calcular o limite nesse caso, para essa função, sem ter que recorrer à tabela. Vamos lá, aqui está a função, eu tirei do limite, vamos trabalhar algebricamente essa função. Perceba que eu posso usar aqui uma faturação na função, mas vamos lembrar que essa função está definida para x diferente de 2, ok? Justamente aqui porque o denominador não pode ser zero. Mas se eu posso reescrever essa função da seguinte forma, se eu colocar o 3x em evidência, então um processo de fatoração, outra coisa importante aqui, bom, fazer uma revisão da fatoração de expressões algébricas. Né? Se eu colocar o 3x em evidência, porque 3x² contém 3x, eu posso dizer que 3x² é 3x vezes x. O 6x também contém o 3x, né? Porque eu posso escrever 6x como 3x vezes 2, isso é 6x. Okay? Então, se eu colocar o 3x em evidência, do 3x² vai sobrar x. E de menos 6x vai sobrar menos 2. Aí eu tenho tudo isso sobre x menos 2 aqui na parte
de baixo. Aqui não necessita parênteses. Tá aí, x menos 2. Então eu posso, como se trata aqui de multiplicação de dois termos na parte de cima, embaixo só tem um termo que é o x menos 2, eu posso efetuar o cancelamento. Tá? Quer dizer que essa função f de x pode ser definida de uma maneira mais simples como 3x. Por isso que o gráfico acabou sendo uma reta, né? Função de primeiro grau. Mas com detalhe que o x tem que ser diferente de 2. Ok, então eu considero isso no gráfico. Por isso que no gráfico, lá quando o x era igual a 2, há uma interrupção, né? Como nós vimos no slide anterior. Tá ok? Agora, para calcular o limite dessa função, 3x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2, com x tendendo a 2, se aproximando de 2, eu posso reescrever esse limite. No lugar de 3x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2, eu coloco 3x. Tá? Que é o limite de 3x com x tendendo a 2. E nesse caso eu consigo agora substituir o x por 2, vai dar 3 vezes 2, que é igual a 6. Essa é uma forma de calcular limites, ok? Mas há outros recursos que a gente pode utilizar, e isso eu vou mostrar na nossa próxima aula, em que a gente vai ver as propriedades para o cálculo de limites, trabalhar alguns exemplos e também depois já formalizar a definição de limite. É isso aí, até a próxima aula.